tentado transformar a comissão num instrumento de apoio à luta de várias categorias profissionais. Eu digo que a comissão tem o nome Comissão do Trabalho, Legislação Social, Previdência. Não é a Comissão do Capital, é a Comissão do Trabalho. Portanto, a comissão procura cuidar dos direitos da classe trabalhadora e, através principalmente de audiências públicas continuadas, mediar a solução de muitos conflitos, mas sempre na perspectiva da realização dos direitos da classe trabalhadora. E aí, com o passar do tempo, venho deparando com uma questão que tem mobilizado parte dos meus esforços, porque nós temos profissionais liberais, também trabalhadores, e eu integro uma categoria sem a qual a prestação jurisdicional do Estado fica impossibilitada. Não há justiça sem advogado. O advogado é essencial na justiça. E venho ao longo, não vou dizer nem desse último ano, mas ao longo de alguns anos, eu venho acompanhando o crescente desrespeito às prerrogativas dos advogados. Sou advogado regularmente inscrito na nossa OAB, como o deputado Flávio Bolsonaro, e o sou desde quando ainda o deputado Flávio Bolsonaro sequer era nascido. Nasci em 81. Que eu concluí o curso de Direito em 71 e desde 72, 73, tenho lá o meu registro na Ordem dos Advogados do Brasil. Mas são muitas as manifestações, muitos os casos concretos de desrespeito às prerrogativas dos advogados. Tenho, inclusive, por vezes, me envolvido na busca da afirmação de tais prerrogativas. Agora, senhor presidente, estou deparando com um caso que tenho certeza será enfrentado pela própria Ordem dos Advogados do Brasil, seção Rio de Janeiro. Nós sabemos que as concessionárias de serviços públicos, as empresas de telefonia, as empresas distribuidoras de energia elétrica, a SEDAI, mas o comércio de um modo geral, mas cito as concessionárias, tem sido alvo de muitas, mas milhares e milhares de reclamações no PROCON, a defesa do consumidor. É natural que, com tantos cidadãos prejudicados, tantos clientes, tantos usuários, tantos compradores sendo desrespeitados, tendo inclusive os respectivos nomes inscritos indevida e injustamente nos organismos de proteção ao crédito, Serasa, um deles, é natural, óbvio, o surgimento de advogados que vão se especializando no trato de tais questões, na defesa do consumidor.
Como são milhares de lesados, os próprios escritórios se organizam no sentido da recepção da clientela. E aí, senhor presidente, surgiu um caso atingindo um jovem advogado de nome Tiago Davi Fernandes. São outros. O doutor Tiago se especializou na defesa do consumidor, assim como outros. De repente, algumas concessionárias de serviços públicos, especialmente de telefonia, até algumas lojas consagradas, mas especialmente as concessionárias de serviços públicos, construíram um lobby capaz de interferir no poder judiciário e no Ministério Público, fazendo com que o Ministério Público, através de um ou outro, ou uma ou outra de seus representantes, e o Tribunal de Justiça, de um ou outro de seus juízes, se transformassem em verdadeira defensoria daqueles que infernizam a vida de muitos cidadãos. E aí, senhor presidente, o doutor Tiago, a partir de denúncia feita numa investigação duvidosa, foi denunciado pela doutora Glioshi, promotora de justiça. Um juiz determinou a prisão do doutor Tiago. O doutor Tiago, para se defender, a alegação, a mais estapafúrdia, litigância de má-fé, a alegação da falsificação de procuração. Ora, no juizado especial, para onde essas causas rotineiramente vão, nas audiências, o interessado é obrigado a comparecer. Como então admitir a falsificação de assinaturas em procurações, se o próprio titular do direito, o contratante do advogado, se obriga a comparecer? E aí, senhor presidente, vem o doutor Flávio Citro, que primeiro pediu a prisão do doutor Tiago, e diz o seguinte: olha que preciosidade, diz o juiz, que ao ser acionada, a empresa, sem checar as informações, propõe acordos extrajudiciais de 700 a R$1.000. Ora, veja só, se a empresa assim age, ela está manifestando previamente o reconhecimento de que ela vem alcançando a honra, a honorabilidade e a ficha, a credibilidade de muitas pessoas que perdem o acesso ao crédito porque tem o nome sujo, como diz o jargão popular. Como empresas tão grandes, com um corpo jurídico tão expressivo, fazem acordos sem a verificação. Quer dizer que o juiz é que virou advogado das empresas. E aí, senhor presidente, o doutor Tiago foi beneficiado justamente por um habeas corpus. E olha que a prisão foi decretada. O doutor Tiago tem endereço certo, é uma pessoa de bem, advogado, militante. E aí, como uma espécie de reação ao habeas corpus, a doutora Glioshi, se considerando, o que é um absurdo, derrotada, entra com pedido de prisão em outra vara criminal.
E o doutor Tiago, novamente, está sendo vítima de um mandado de prisão. Ingressou com um novo pedido de habeas corpus. Eu pego aqui, senhor presidente, e é duro verificar que um advogado, no exercício da profissão, seja alvo dessa perseguição por uma promotora e agora por 2 juízes que são defensores das concessionárias de serviços públicos. E aí, veja o trabalho, senhor presidente, chegou às minhas mãos, olha aqui, para explicar o trabalho que realiza, para demonstrar o absurdo da criminalização desse advogado. Olha o que ele teve que fazer, senhor presidente. Imaginar quanto tempo o doutor Tiago consumiu para elaborar esse dossiê, para demonstrar que ele está sendo alvo de uma perseguição. Não podemos ter nenhum representante do Ministério Público e nem da nossa magistratura sendo transformados em defensores das concessionárias que infernizam a vida da população. E aí, senhor presidente, já caminhava eu com uma iniciativa aprovada na Comissão do Trabalho, isto é, fazer uma audiência pública para discutir as prerrogativas dos advogados que no exercício da profissão estão sendo desrespeitados. São vários, confundem por vezes a ação do advogado com a ação, com o ato praticado por seu cliente. Advogados às vezes sem acesso a processos, advogados que não têm acesso a juiz e a promotor, advogados que aguardam horas e horas para uma audiência que depois não se realiza. Mas estamos tendo advogados criminalizados de diversas formas. A Comissão do Trabalho aprovou a realização de uma audiência pública para esse debate. Mas, como registrei que sou inscrito regularmente na Ordem dos Advogados do Brasil, procurei o presidente da OAB RJ, Dr. Felipe Santa Cruz, propondo que esta audiência pública fosse realizada na OAB, porque a Ordem dos Advogados do Brasil tem esse dever de defender as prerrogativas dos advogados. Dr. Felipe Santa Cruz, a par também de muitos casos, inclusive do caso do Dr. Tiago, sobre o qual se manifestou, olha, uma página inteira. Mas, veja o que conseguem as concessionárias de serviço público. Uma página inteira no jornal O Dia para criminalizar um advogado, mas ameaçar a muitos. São muitos os advogados que temem agora serem alcançados por essa mão conduzida de alguns juízes, impedidos então de processar as concessionárias, em se especializando nesse tema. Então, advogados dão golpes com promessa de limpar o nome. Olha, é duro verificar isto. E aí, senhor presidente, também tive uma interlocução com o doutor Técio Lins e Silva, que ao assumir o Instituto dos Advogados, manifestou exatamente a mesma preocupação. Inclusive, na reforma do Código Penal, Dr. Técio Lins e Silva propôs que fosse criminalizado o procedimento de desrespeito à prerrogativa de advogado, inclusive com a pena correspondente, passar a ser um tipo penal. Então, acredito eu que brevemente estaremos realizando, na Ordem dos Advogados do Brasil,
com a participação também do Instituto dos Advogados, esse debate, e vamos reunir advogados que estão sendo perseguidos. Não sei se até lá o doutor Tiago já terá se livrado desta perseguição, porque é uma perseguição. Um juiz determina a prisão, veio o habeas corpus. A mesma promotora, pelo mesmo fato, denuncia em outra vara criminal e o juiz determina a prisão depois do habeas corpus. Então, senhor presidente, venho aqui para dizer: o advogado é essencial à justiça, e a justiça só será devidamente alcançada respeitadas as prerrogativas do advogado. Muito obrigado, senhor.